aventura, sexo entre humanos e pokémons e o maior leak da história da Pokémon Company. Tudo isso em poucos dias e o Twitter tá pegando fogo. Opa, pra você que não me conhece, meu nome é Gosuke e o vazamento aparentemente começou em agosto, mas tá vindo tudo agora, em outubro. E os vazamentos são bem pesados e bem polêmicos, até o ponto onde tem casos de estudo, se você entende, e relações entre humanos e pokémons. O que torna bem problemático e torna aquela teoria do vapor e da Gardevoir bem plausíveis. E eu vou explicar tudo certinho, eu vou contar com detalhes até como isso acontecia e inclusive vazaram arquivos sobre isso, sobre histórias relacionadas a isso e tá bem pesadinho. Mas antes de irmos para as histórias, eu vou te mostrar os pokémons betas que foram vazados, que estão bem interessantes inclusive. E, na minha opinião, o mais bonitinho que eu vi que foi descartado, infelizmente, foi o Beta Mudkip, que, olha só, é um coelhinho muito bonitinho, muito fofinho, que deveria ter sido reaproveitado. Infelizmente não foi. Também temos essa arte do Cacturne, que tá bizarra, é muito esquisito. E tem mais algumas artes que vazaram, que são meio esquisitinhas, mas não são nada demais. Mas é interessante ver esses pokémons, como eles eram e como foram descartados. Infelizmente não veremos eles tão cedo, o que é uma pena, mas é muito divertido ver como eles eram para ser, como eles foram planejados para ser, né? E antes que eu esqueça, vazaram também os iniciais da terceira geração, que um deles é o Mudkip, no caso, a beta do Mudkip, e o Draco e o pintinho que eu esqueci o nome, que estão interessantes, estão bem bonitinhos, eles não são tão diferentes de como eles são hoje em dia, só que estão meio esquisitinho, pra falar bem a verdade. E também temos o que acredito eu que era pra ser tipo um sketch do que foi o Rayquaza. Tá uma arte bem diferente, eu não entendo muito bem por que eles usaram esse estilo de arte em Pokémon para fazer os designs dos Pokémons, bem dark, vamos dizer assim. É interessante, é um bicho meio grotesco, parece um dragão, mas quase não remete ao Rayquaza, só lembra assim de cara por ser tipo um dragão, minhocas grandão. Isso ficou meio esquisito. Enfim, é interessante, é muito da hora ver isso. Só que, né, ainda não é o Rayquaza. Bem, resumindo esse texto, caso você tenha preguiça de ler, esse texto se trata sobre a relação entre um homem e um Octillery, que é aquele povo lá militar, enfim. E a relação entre eles era: o homem utilizava o Octillery como objeto sexual. E, como fruto dessa relação, nasceu um pequeno híbrido entre humano e Pokémon. O Octillery sumiu e o cara que teve as relações acabou criando seu filho. Como eu disse, as histórias eram bem problemáticas. E essa de agora, ela é muito mais pesada, já vou avisando. Bem, havia uma mulher e seus amigos que torturavam pokémons. E os pokémons que eles torturavam eram Slakoth e Vigoroth. E como eles matavam e torturavam, uma hora eles iam se vingar. Até que um dia, essa mulher estava no meio de uma floresta e foi capturada por um bando. E quando ela foi capturada, a última coisa que ela viu foi um Slaking. E, bem, acho que já dá pra entender o que aconteceu. Ela ficou grávida e teve um filho. Só que os amigos não sabiam que esse filho que esse híbrido, no caso, era filho dela. E eles mataram o filho, que foi fruto de um estudo. E
Cara, é uma história bizarra. Eu não sei nem como eles permitiam isso. Mas eu tenho minhas teorias, no caso. Que como é uma empresa que precisa de bastante criatividade e histórias novas, acredito eu que eles incentivavam a criação dessas histórias para extravasar o estresse dos funcionários e incentivar a criatividade. Então, não, eu duvido muito que um dia eles fossem tornar isso canônico de alguma forma, mas ao mesmo tempo pode ser sim uma história canônica do passado de Pokémon. E que por mais que tenha todas essas problemáticas, isso é incrível, é um grande vazamento, é um momento histórico. Nunca tinha acontecido um vazamento como esse e provavelmente nunca mais vai acontecer. E tem, lógico, um problema nisso, que foi vazamento de funcionários, vazou informação de funcionário. E a índole do leaker que tá vazando tudo isso é meio problemático, inclusive. Porque ele não queria vazar muito as coisas dos próximos jogos, mas o cara vazou o bagulho dos funcionários, então, pô, índole questionável, tá ligado? Mas aparentemente a próxima geração, que vai ser a 10ª, vai se chamar Gaia e vai ser inspirada na Grécia. E aparentemente vai lançar pro Switch 2, ou seja, um novo console, tá pra vir. E também vai ser lançado no Switch. E o Pokémon ZA, que já tá praticamente pronto, vai lançar pro Switch em breve, provavelmente em 2025, acredito eu. E, cara, é uma situação muito interessante, muito foda ver isso em primeira mão. E é bom que o Twitter voltou aqui no Brasil a tempo de a gente conseguir acompanhar todo esse momento histórico da Pokémon Company. Enfim, caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva, entre no meu servidor do Discord, caso tenha interesse. Bate um papo lá com a gente é de boa, eu acho. Enfim, se inscreve, dá um like, compartilha se puder. E muito obrigado por ter assistido até aqui.